Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria começar diferente. Quero começar falando a respeito de um caso que eu atendi no consultório. É uma senhora, mais ou menos 50 anos, muito bonita, bem vestida, classe média, cabelo bem cuidado, unha, corpo bonito. E ela procurou atendimento por conta de diminuição da libido, porque ela queria alguma coisa para melhorar a vida sexual dela. E durante a consulta ela contou que o marido queria ter relações sexuais todos os dias e que ela não estava aguentando mais, que fazia muitos anos que ele era assim e que agora, na proximidade da menopausa, estava cada vez mais difícil. As relações elas estavam menos satisfatórias, já estavam bem ruins, doendo, incômodas e ela não queria mais ter que passar por isso daquela forma, por isso ela procurou ajuda para ver se tinha algum remédio que pudesse ajudá-la. Outra coisa que ela contou foi que o marido, ele de alguma forma acabava sempre deixando ela meio para baixo, né? Não fazia questão de dizer que ela não era bonita, de que porque ele não queria que ela se sentisse, que ela se achasse muita coisa. E isso foi meio que nas palavras dela. E por que eu tô falando sobre isso? Né? Qual o motivo de falar sobre esse caso? Porque dia 7 de agosto a Lei da Maria da Penha fez 15 anos. E a gente, infelizmente, vive num país extremamente violento e que a violência é muito banalizada. E aí, quando a gente associa a Lei Maria da Penha, tem muita gente que pensa em violência física, em tapa na cara, em braço quebrado, em hematoma. Mas a Lei Maria da Penha é muito mais ampla e a violência também ela é muito mais ampla. Violência doméstica não é só física, é a violência moral, a violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial. Então existem diversas formas de uma mulher sofrer violência doméstica, inclusive apanhar. Essa mulher que eu atendi, ela sequer tinha noção de que ela estava sofrendo violência doméstica. O fato dela ser obrigada a ter relações sexuais todos os dias, mesmo machucando, mesmo sendo incômodo, e ser humilhada diariamente porque o marido não queria que ela se achasse, isso é violência. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba convivendo com diversas vítimas de violência e não percebe. É importante a gente refinar os nossos conceitos, prestar atenção e ser mais intolerante com as violências que existem por aí, porque são muitas e estão disseminadas. É importante a gente quebrar alguns conceitos que muitas vezes ficam, alguns estigmas de que as vítimas de violência são negras, pobres. É claro que essas são as maiores vítimas, mas estão longe de serem as únicas e talvez sejam até o menor número, aquelas que vão parar na delegacia porque apanharam. Nós estamos cercados de mulheres que sofrem violências diárias e nós não percebemos, muito menos essas mulheres percebem que aquilo que elas estão passando não é ciúme, aquilo que elas estão passando não é gracinha, aquilo que elas estão passando não vai passar. É um padrão de um relacionamento abusivo. Então, quando você vê um casal em que um fala muito, gesticula muito, grita muito e o outro tá ali calado, isso não é briga. Briga, por incrível que pareça, também é troca. É uma troca de ofensa, mas é uma troca. Se a gente tá vendo um casal em que um faz um escândalo e o outro tá quieto, a gente não tá vendo uma cena de briga, a gente tá vendo uma cena de humilhação. A gente tá vendo uma cena de abuso, uma cena em que um tá extremamente desconfortável e o outro tá ultrapassando qualquer limite. Então não normatize, não desqualifique essa vítima, não diga que é normal,
É normal um homem querer ter vontade de ter relação sexual todos os dias e ok se ele conseguir isso, ainda que ela não queira. Não diga que é normal um homem gritar com você de qualquer forma, te tratar de qualquer maneira, te humilhar, porque ele tá nervoso. Então, é justificável. Não é. Você não é menos que o chefe dele, você não é menos que o melhor amigo dele. E pode ter certeza, muitas vezes ele não vai encrespar e não vai gritar com o chefe dele ou com o amigo dele. Então não é normal que ele grite com a mulher que ele escolheu para passar o resto da vida, ou um período junto, ou tá junto. Não normatize a violência. Não faça com que essa vítima se sinta mal em contar para você o que está acontecendo. Então não chame de boba, não diga que você avisou, não fale que você já sabia, porque ele é assim mesmo, então já estava esperando. Acolha, escute, reconheça que aquela mulher está sendo vítima de violência, que ela precisa de ajuda. E muitas vezes o primeiro conselho, e talvez seja o mais importante, não é vai lá na delegacia denunciar ou larga ele. Às vezes essas mulheres, elas precisam primeiro se empoderar. Então talvez o primeiro conselho, que seja o mais importante, é procure atendimento psicológico. Vai atrás de uma psicóloga, de alguém que possa te ajudar, capacitado, para que essa mulher se empodere, para que ela entenda a situação em que ela está e aí ela possa ter mecanismos e ferramentas para sair dessa situação, se ela está desconfortável com isso. E isso não é só para quem tem dinheiro. O sistema público também disponibiliza psicólogos, assistentes sociais. Não é o que deveria ser, não é perfeito, mas existe e a gente tem que utilizar. Então é importante que a gente aprenda a reconhecer as vítimas de violência doméstica que andam ao nosso redor. Não só aquelas que aparecem toda machucada, estrupiada. Essas muitas vezes têm, entre aspas, sorte, porque ninguém vai discutir com ela se ela foi vítima ou não. Ninguém vai desqualificar, porque ela traz a marca no corpo. Mas a gente tem que aprender também a reconhecer as vítimas de violência que trazem as marcas na alma. As mulheres que são destruídas diariamente através de discursos abusivos, discursos machistas, discursos que vão fazer com que elas se desarmem de uma forma tão grande que talvez fique até difícil para ela se reconhecer nessa situação de violência. E a gente, como sociedade, precisa ser intolerante com qualquer tipo de violência, seja ela moral, física, psicológica. A gente precisa ter o nosso senso refinado e perceber, porque se a vítima não percebe, quem está do lado tem que perceber, não pode normatizar. Então esse é o meu recado de hoje. Para comemorar a lei da Maria da Penha, a gente precisa caminhar muito ainda, temos muito que melhorar, mas o que eu quero despertar é isso. Violência tem vários tipos. Aprenda a reconhecer a vítima de violência doméstica, não só aquela que apanha no corpo, mas também aquela que apanha na alma. Se você quiser dividir sua história, quiser comentar alguma coisa, manda mensagem, eu tô aqui e a gente conversa uma próxima vez. Um beijo enorme, até a próxima.